Vamos seguir então aqui gravando questões, né? Tema novo e tema novo, treinamento por questões, para testar um pouco e colocar um pouco de raciocínio na cabeça em relação ao tema que eu acabo de aprender, um tema diferente, né? Eu estou estudando, comecei a estudar agora pela clínica médica na faculdade, alguns temas sugeridos, né? E alguns desses temas são demência vascular, é, demência vascular, esclerose múltipla, né, que foi o último tema que foi feito, demências vasculares, demências de modo geral, e aí tem demência vascular provavelmente proposto no tema, no próximo tema aí, né, o tema que ela propôs de fato foi Parkinson, né, mas como na aula do Medicurso, junto com isso a gente tem esclerose lateral amiotrófica, a gente tem também, aí como eu disse, as demências vasculares, demência por depósito de corpo de Levy, e eu tenho tempo sobrando um pouco, né? Um pouco de tempo aí para poder estudar as coisas com um pouco mais de afinco. Eu consegui fazer leitura do livro de clínica médica, né? Consegui fazer leitura do Lopes em clínica médica, né? Falando sobre essas discussões. E aqui no caso de ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, eu fiz leitura pelo Harrison, né? É uma leitura curta, né? Nada muito prolongado. Acho que no momento em que eu for me prolongar mais nesses assuntos, eu vou ter que fazer leitura de outros textos. Mas aqui vamos tentar testar por questões, né? Eu fui testar por questões lá no Hard Work, como eu costumo fazer, e não tinha questão de ela lá. Então a gente vai ter que tentar buscar por aqui, né? No caderno de questões do Medicurso, buscar por aqui as perguntas e respostas. Eu vou até pegar, aqui já deixei só as questões, vou ter que deixar o gabarito aberto também. Vamos deixar aqui o gabarito, né? E aí a gente vai procurando as questões, aqui depois pesquisa pelo número para entender a resposta para a questão, né? E aí eu clico aqui no gravando a minha tela aqui para mostrar melhor o gabarito, né? Mas vamos lá. Vamos lá então. Para tentar pesquisar aqui, eu vou tentar ver as incidências aqui de esclerose lateral amiotrófica, né? E vamos ver, né? Dar uma olhada na questão. Se a gente já conhecer a questão, pula para a próxima questão, né? Essa aqui, por exemplo, a gente já conhece a questão, né? É aquela questão de esclerose múltipla, foi respondida ontem, se não me engano, ou anteontem, em que a gente vê aqui, a gente vê esclerose aqui periventricular, né? Então a gente sabe que a resposta dessa questão não é esclerose lateral amiotrófica, e sim esclerose múltipla, né? E o padrão de afetação é diferente. Vamos dar uma olhada aqui. Homem de 60 anos, né? A idade já sugestiva, né? Então ela é uma condição que não é autoimune, né? Portanto, que não tem preferência por mulheres, né? Mas sim uma lesão degenerativa em que a gente tem uma preferência pelos pacientes idosos, né? É a doença do Stephen Hawking, né? Então, homem de 60 anos de idade apresenta fraqueza progressiva em todos os segmentos musculares e com pior importante nos últimos 2 meses. Relata início recente de engasgos com líquidos, né? Então, cada vez pior aqui dele controlar a musculatura. Exame neurológico, faz articulações nos músculos deltoides e gastrocnêmios, né? No ombro e nas panturrilhas. Paresia da mão direita, com atrofia de músculos interósseos, reflexos vivos globalmente e sinal de Babinski lateral. Qual o diagnóstico mais provável, né? Aqui o diagnóstico mais provável é ela, esclerose lateral amiotrófica. A gente vai fazer o caminho aqui, né? O caminho de raciocínio. Então, como que acontece com ela? O que acontece com ela? A gente vai ter esse paciente aqui, então a epidemiologia já está batendo para nós, né? Mas o que a gente vai ter? A gente vai ter síndrome de primeiro neurônio e síndrome de segundo neurônio, né? Eu tenho afetação do folículo lateral da medula e do corno anterior, né? O corno anterior é a saída ali do segundo neurônio e o folículo lateral é a subida ou descida do primeiro, descida, né? Se não me engano, né?
do primeiro neurônio. Então a gente vai ter afetação de segundo neurônio, síndrome de primeiro neurônio e síndrome de segundo neurônio, né? A síndrome de primeiro neurônio a gente chama de síndrome piramidal e síndrome de segundo neurônio motor é síndrome de segundo neurônio motor mesmo, né? E a gente tem então que nessa síndrome de primeiro neurônio motor, né, qual que vai ser o primeiro neurônio, né? Qual que vai ser a afetação, quais são essas afetações que vão chamar a atenção aqui nesse caso? Né? Então, o primeiro neurônio é o que controla ali, que estimula, envia estímulos para o segundo neurônio motor. Então, se a gente não tiver esses estímulos sendo enviados, por exemplo, para poder segurar a ação dessa musculatura, eu vou ter um reflexo, os reflexos exacerbados, por exemplo, é uma possibilidade. Ou vou ter sinal de Babinski positivo numa idade patológica, né? Então, eu perco o controle consciente dessa musculatura acaba sendo perdido, né? Então, síndrome de primeiro neurônio motor, que é a síndrome piramidal, vai ser apresentada na esclerose lateral amiotrófica, onde eu tenho a afetação lateral, né? E a afetação de segundo neurônio motor, representado aí nessa doença pela palavra amiotrófica, por quê? Porque eu perco tônus muscular, né? Então, perco tônus muscular, essa é uma das afetações. A segunda afetação são as fasciculações, né, miofasciculações. É claro que, com certeza, a gente vai poder perceber, o paciente vai se queixar muito antes de miofasciculações, por exemplo, do que de atrofia muscular. Né? Quando chegar num ponto de atrofia, qualquer macaco diagnostica a pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente tem que fazer esse raciocínio. Né? Se eu tenho síndrome neurológico de primeiro neuromotor e síndrome neurológico de segundo neuromotor também, né? Síndrome piramidal e síndrome de segundo neuromotor sem afetação sensitiva, porque é a coluna lateral que é afetada, né? Os nervos sensitivos fazem um outro caminho de subida até o tálamo. A gente tem expressada ela, então é primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor, sem afetação sensitiva, né? O paciente pode fazer, e aí na vida real, aparentemente, pelo que a gente entendeu aqui na aula que a gente assistiu, né, o paciente pode fazer queixa queixa sensitiva, mas no exame físico a gente consegue comprovar que ele não tem essa afetação sensitiva de fato. Né? Então essas são as ideias de esclerose lateral amiotrófica. Tá? Então, o que apresenta o nosso paciente? O paciente apresenta aqui perda, fraqueza progressiva, né, que é síndrome de primeiro neurônio. O paciente começa a apresentar engasgos, né, maior dificuldade de controle da musculatura. O paciente começa a apresentar fasciculações dos músculos deltoides gastrocnêmios, reflexos vivos, né, são exaltados, e o sinal de Babinski aqui é sinal de afetação no segundo neurônio motor. Né? Qual o diagnóstico mais provável? Esclerose lateral amiotrófica, então. Né? Vamos seguir para tentar encontrar uma próxima aqui que está falando sobre essa mesma discussão. Lá no hard work eu não consegui encontrar questão nenhuma falando sobre ela. Homem 30 anos, já não acho que é esclerose lateral amiotrófica. Né? Vamos ver se encaixa, né? Se encaixam os sintomas. Procurou pronto-socorro com quadro de dormência na ponta dos pés, dormência. Dormência é sinal sensitivo, já não encaixa. Referiu o quadro ascendeu até os joelhos e mãos. Evoluiu com fraqueza em membros inferiores, dificuldade para deambular, fraqueza em membros sim, encaixe. Negou alterações renais eficazes, imunológica, apresentou reflexos ossos tendinos abolidos. Não, né? Se a gente tiver descontrole, se tiver síndrome de neurônio motor, síndrome de primeiro neurônio puro, a gente vai ter os reflexos exaltados, né? A gente vai ter os reflexos exaltados. Né? Não tem sinal de atrofia muscular, enfim. Então, essa primeira resposta, essa segunda pergunta aqui, com certeza não é esclerose lateral amiotrófica, é uma outra condição. Condição essa que eu não conheço, né? Paciente com 30 anos, vou tentar achar alguma coisa aqui. Paciente com 30 anos, ascendeu até joelhos e mãos, né? Padrão Love, luva e bota. Eu acredito que seja síndrome de Guillain-Barré, polirradiculoneurite inflamatória aguda. Vamos dar uma olhada aqui no nosso caderno de respostas. Primeiro eu vou voltar na outra pergunta aqui para ler então, questão 30 e a questão 117. Vamos lá para o caderno de respostas, que é este aqui. Né? Então, vou procurar aqui, questão 30.
Pesquisando aí a primeira questão. 30, 30, né? Todas as incidências do número 30. Tal, beleza. Achamos aqui a questão 30. Então, sinais e sintomas evidenciam uma doença neurodegenerativa difusa que acomete tanto o primeiro quanto o segundo neuromotor. Os elementos que caracterizam a síndrome do primeiro neuromotor, neurônio localizado no córtex, são paresia, plegia, hiperreflexia, sinal de Babinski. Já os elementos que caracterizam a síndrome do segundo neurônio, neurônio localizado no corno anterior da medula espinhal, atrofia muscular e miofasciculações. Né? Qual a terrível moléstia neurológica justifica esse peculiar padrão degenerativo, cujo diagnóstico clínico já pode ser estabelecido nesse caso? Ela, né? E aí a gente não tem aqui, pelo menos não foi citado aqui no de curso até o momento, o que a gente pode fazer para confirmação diagnóstica exatamente, né? Mas de acordo com o que a gente precisa saber nesse momento, a gente vai pensar em ela. 117, questão 117, né? Por fim, a resposta é a letra C. Vamos dar uma olhada aqui. A resposta é a letra C. Letra C mesmo. Né? Então, 117, letra C. Provavelmente síndrome de Guillain-Barré. Poliradiculoneurite inflamatória aguda. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais uma incidência aqui de esclerose lateral amiotrófica. Na ausência de tratamento curativo, intervenções sintomáticas e cuidados de suporte permanece a pedra angular da gestão do paciente com ela, sendo correto que todos os esforços devem ser feitos para melhorar a qualidade de vida e não auxiliar a manter a autonomia do paciente durante todo o tempo possível. Nos estágios iniciais da ELA, o foco se concentra na maximização da função, promovendo independência e tratando sintomas. Olha, não me parece de toda incorreta não essa questão, né? Vamos dar uma olhada nas outras. Todos os esforços devem ser feitos para melhorar a qualidade de vida e auxiliar a manter a autonomia do paciente durante todo o tempo possível. Agora sim, né? Como não auxiliar a manter a autonomia? Nos estágios iniciais, o foco se concentra na maximização da função, restringindo a independência e tratando os sintomas. Não, promovendo a independência, né? A gente quer melhorar a qualidade de vida desse paciente para ele se relacionar com a vida de acordo como uma pessoa que não tem ela, como uma pessoa que não tem a doença. Todos os esforços devem ser feitos para melhorar a qualidade de vida e auxiliar a manter a autonomia do paciente durante todo o tempo possível. Nos estágios iniciais, o foco se concentra na maximização da função, promovendo a independência e tratando os sintomas. Né? Então, não tem como a resposta para essa pergunta não ser letra C. Né? E para errar essa pergunta aqui tem que ser preguiçoso. Né? Não tem como não ser letra C. Se não for letra C, é a questão 135. Se não for letra C, tem algo muito errado com o meu raciocínio. Então, resposta letra C mesmo, né? Não teria como te responder outra coisa ali. Resposta aqui, letra C. Vou marcar aqui. Vamos tentar pesquisar mais uma vez. Esclerose lateral. Leia as assertivas abaixo e marque a incorreta. Vamos dar uma olhada sobre esclerose lateral. É uma doença degenerativa que acomete o primeiro e o segundo neuromotores, correto? O quadro clínico é composto de fraqueza progressiva, atrofia muscular importante, miofasculações, hiperreflexia, espasticidade e sinal de Babinski. O diagnóstico é basicamente de exclusão, sim, o tratamento feito com fisioterapia, fonoaudiologia e Riluzol. É isso aí. É assim que trata ela. Então, essa daqui já não é incorreta, né? A questão 200, a gente não vai marcar D. Vamos ver o que eu marcaria aqui. Síndrome de Guillain-Barré é uma doença inflamatória autoimune que acomete a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Tá aqui correto. Doença geralmente se apresenta como paraplegia ou paraparesia, espástica, reflexa, simétrica e ascendente. O diagnóstico é feito pelo quadro clínico associado à dissociação albumino-citológica no líquor, proteína citológica no líquor, que aparece na primeira semana da doença. Primeira semana da doença? Bom, pode ser. Vamos ver se tem algum outro absurdo aqui. Miastênia gravis é uma doença neurológica autoimune que acomete a placa motora neuromuscular, certo? Quadro clínico é caracterizado por fraqueza muscular, principalmente após o uso repetido da musculatura. Não sei se após o uso repetido. Pode ser.
A ordem de acometimento muscular geralmente é musculatura ocular, bulbar, membros proximais. Quando o diagnóstico é confirmado, é obrigatória a realização de TC. Aqui está certo, o tratamento deve ser feito por imunoglobulina ou plasmaférese. Realização de TC de tórax para avaliação do tino. O tratamento inicial pode ser com piridostigmina, neostigmina, né? Aqui não sei. Quando o diagnóstico é confirmado, é obrigatória a realização de TC. TC de tórax para avaliação do quê? Aqui não sei. Esclerose múltipla, doença inflamatória autoimune que acomete a bainha de mielina no sistema nervoso central, incluindo a medula espinhal, que é parte do sistema nervoso central. A doença normalmente se apresenta com períodos de exacerbações e remissões, com cada surto apresentando um sintoma neurológico que pode ser paresia, plegia, hipoestesia, ataxia, maurose. O diagnóstico é feito através de ressonância magnética do líquor. Ressonância magnética do líquor? Não é exatamente para o líquor que eu quero olhar, né? A questão tá esquisita. Tratamento é feito corticoide nos surtos e interferon beta para a prevenção de novos surtos. Aqui está correto. Eu acho que eu não marcaria C aqui. Eu acho que eu marcaria C aqui para miastenia graves, mas também é a única doença que eu não estudei ainda, né? Só que realizar TC de tórax aqui me chama um pouco de atenção. E dá uma olhada aqui nos sintomas. Paraplegia ou paraparesia, né? Isso aí tá correto. Espástica. Arreflexa. Porque eu tô afetando todo o nervo periférico, né? Simétrica e ascendente. Aqui a gente tem parestesia também aqui, tá chamando um pouco de atenção. Mas sim, de fato é simétrica, de fato é ascendente. Mas acho que eu marcaria C mesmo. Só vamos dar uma olhada na 200 lá e a gente já finaliza esse vídeo. Só para fazer uma coisa mais orgânica. Dá uma olhada na 200 aqui. Questão 200. Tem essa incidência de 200 aqui no comentário do vídeo. Mais um de 200. E aqui. Resposta letra B. Dá uma olhada. Letra B incorreta. Síndrome de Guillain-Barré, apólina, radiculoneuropatia inflamatória aguda, autolimitada e desmielinizante causada por mecanismo autoimune pós-infeccioso. Ué, não tem nada de errado aqui com esse início. Comete a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Isso é verdadeiro. Clinicamente, a doença se apresenta com fraqueza muscular, flácida, reflexa e simétrica. Espasticidade não costuma estar presente. Início distal, progressiva e ascendente. Tudo faz sentido aqui. O exame do líquor apresenta dissociação proteinocitológica. Tratamento é feito com imunoglobulina ou plasmaférese e o uso de corticoide é ineficaz. Não vê nada de muito errado. Não, talvez na definição aqui ele está dizendo. Talvez na definição aqui. Ele está dizendo que minha definição tá pobre, talvez? Será que é isso? Vamos dar uma olhada aqui que justifica a TC aqui. Há uma associação com doença do timo, principalmente por hipoplasia do órgão, porém também com timoma, o que justifica a tomografia de tórax nos pacientes com esse diagnóstico, né? Aqui lá estava escrito tino, eu já sabia que era o timo. Tratamento com piridostigmina. Tá, então a gente não acertaria aí aquela questão, mas em relação à esclerose lateral amiotrófica, a gente pôde identificar que está corretinho, né? Tá certinho tudo que foi dito aqui. Eu acho que o grande erro aqui é que não tem paraplegia ou paraparesia, né? Dá uma olhada aqui. Fraqueza muscular flácida, parestesia, paresia. A reflexa simétrica, espasticidade não costuma estar presente. Aqui o erro tá esse aqui, né? Espástica, não tem. Início distal, né? Começando nos pés, progressivo e ascendente. O exame do líquor aqui não falou nada muito errado, né? Proteína citológica, albumina é uma proteína mesmo, né? Mas acho que deu pra entender ali que pelo menos tá mais correto a afirmação sobre miastenia graves
Provavelmente deve estar mais correta, né? Aquela grande cena em relação à prova. Vamos ver o próximo aqui. Se esse diagnóstico aqui, ó. Maria, 32 anos. É ela? Não é ela, né? 32 anos. Deficiência de vitamina B12 associada por reposição de folato. Acentuada por reposição de folato. Hemograma completo. Faz sentido, né? Que se eu reponho o folato, começa a produzir mais célula, consumo mais o B12, né? E ácido metilmalônico. Ácido metilmalônico é um produto, é um subproduto é um subproduto aqui do uso de B12, né? O metabolismo da B12 tem certa ideia interessante aqui. Durante a última gestação, uso de polivitamínico proteico a 12 meses por conta própria, né? Polivitamínico não resolve muita coisa. Para ponteira de 3% em 4 meses, né? Perdeu rápido. 3% em 4 meses? Não perdeu tão rápido, não. Intrafamiliar sem relevância. Então, frequência cardíaca um pouco elevada, PA caindo. Potência ortostática, redução do comprometimento muscular. Marcha com da base de apoio, força muscular grau 3 em mãos e punhos. E 4 nos demais grupamentos. Atrofia de musculatura interóssea das mãos, hiperreflexia do patelar e do aquileu, miofasculações em língua. Sensibilidade preservada. Isso aqui pode ser esclerose lateral amiotrófica, hein? Eita, é duro, hein? Tem espasticidade, hiperreflexia e tal, né? Fraqueza muscular, força muscular grau 3, em mãos e punhos, e 4 nos demais grupamentos. Está perdendo a força nas mãos e nos punhos. Ela não tem sem exame somente para diagnóstico diferencial contra as patologias. Isso aqui é a verdadeira, né? Mas agora essa história de cãibra, uma queda, problema de segurar objetos pequenos, a idade dela, não gostaria de dizer não que é isso. Vamos dar uma olhada aqui na resposta. 206, já acabou aqui, vamos fazer uma pausa, né? Resposta letra B. É esclerose lateral amiotrófica mesmo. Resposta letra B. Doença neuromotor, maior exemplo desse uma doença neurodegenerativa insidiosa crônica que compromete de forma progressiva os órgãos motores. Fraqueza muscular assimétrica, apresentação clínica mais comum de 100% dos casos. Quando inicia nos membros superiores, é muito frequente o cometimento da musculatura intrínseca das mãos. Foi dito isso mesmo. Quando inicia nos membros inferiores, geralmente frequente na dorsiflexão do pé. Câimbras são queixas frequentes nesses pacientes, né? Não foi dito isso aqui também na aula. Além, o que é o CEMAD? Vamos dar uma olhada no que é o CEMAD. Aqui é uma aula que eu estava assistindo do Clóvis. CEMAD. Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Governo de Minas. Cada estado tem a sua, né? Tá, então. Então, ela, né? Não existe um exame capaz de diagnóstico de ela. E aí a gente tem um monte de exame complementar para poder excluir outras causas, né? Então tá beleza, né? Acho que já tá suficiente aqui as questões sobre esclerose lateral amiotrófica. Na verdade devia ter sido muito menor isso aqui. Mas como eu me interesso, né? Deveria seguir aqui estudando, mas como eu me interesso por essas discussões, eu acabo por ficar um pouco mais aqui, respondendo um pouco mais. É curioso não ter questões de esclerose lateral amiotrófica no hard work, né? Curioso. Mas tá, a gente não consegue encontrar. Então é isso aí. Vamos seguir o estudo aqui com o parkinsonismo, né? Com as demências. A gente vai estudar Alzheimer e Parkinson para depois finalizar.